Agora que vocês conhecem o nosso apartamento aqui na Espanha, eu quero contar para vocês como é que foi o processo para alugar esse apartamento. Eu vou dividir esse vídeo em planejamento, documentação, valores e algumas dificuldades que a gente encontrou para alugar apartamento aqui na Espanha. Então, uma vez escolhida a cidade que vocês querem morar, é hora de vocês conhecerem as regiões e os bairros dessa cidade, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos de cada lugar. Antes de a gente vir para cá, a gente já sabia mais ou menos o que a gente queria e até onde a gente estava disposto a abrir mão do que a gente precisava. Então a gente acabou elencando alguns critérios na hora de a gente procurar um apartamento. Então os nossos critérios foram: o apartamento tinha que ser próximo ao trabalho do Jonathan, para ele não precisar utilizar o transporte público, né? Ele conseguia ir a pé até o estúdio. O apartamento teria que ser mobiliado, a gente não queria ter esse gasto com mobília, né? Até porque se um dia a gente sair do apartamento, a gente teria que levar tudo para um novo apartamento. A gente gostaria de um apartamento mais novo. Aqui você vai encontrar muitos prédios antigos, até mesmo prédios que nem tem elevador. E o aluguel teria que ser em torno de 600 e 650 euros. A partir daí a gente tinha uma direção do que procurar e onde procurar. Então antes a gente tinha um mapa de Valência muito grande. A partir do momento que a gente tinha um item que teria que ser perto do trabalho do Jonathan, a gente já diminuiu o mapa, né? Então a gente começou a pesquisar os bairros mais próximos da onde o Jonathan ia trabalhar. E a partir daí, ainda lá do Brasil, a gente começou a pesquisar nos sites de aluguel, né? Que tem Idealista, Fotocasa, Pisos.com, para ver se o que a gente estava procurando, de fato, existia, né? Por exemplo, nos bairros onde a gente queria, existia um apartamento no valor que a gente queria. Então, a partir daí, a gente viu que sim, que era possível, que os critérios que a gente estabeleceu, a gente conseguia encontrar um apartamento aqui. E uma dica que eu posso dar, e que foi uma dica que também nos deram, é: não aluguem nada estando no Brasil. Vocês podem começar a procurar e fazer o que a gente fez, de ver se é possível ou não você encontrar um apartamento dentro dos critérios que vocês estabeleceram. Vocês podem até entrar em contato com alguns proprietários, imobiliários e ter esse primeiro contato com eles, mas espere para chegar aqui e visitar os apartamentos, porque o que a gente mais ouve é golpe, de vocês alugarem algo do Brasil e chegar aqui, o apartamento não existe, o proprietário não responde mais. Então eu sei que a gente fica ansioso, a gente fica inseguro de sair do nosso país e ainda não ter um lugar para morar, mas isso precisa fazer parte do planejamento de vocês. Chegando aqui, vocês comecem a visitar os apartamentos. E uma coisa que a gente vivenciou aqui é que as fotos são muito diferentes da realidade. Os apartamentos, eles têm aspectos diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, quando a gente estava pesquisando, a gente via muito apartamentos internos e apartamentos externos. Até a gente entender o que era isso, porque no Brasil a gente nunca tinha visto. Então, por exemplo, os apartamentos internos, eles são virados para dentro do condomínio. Então, você não tem visão para a rua, que é o caso do nosso apartamento. Quando os apartamentos são externos, eles têm a visão para a rua. Então, geralmente, os apartamentos internos são mais baratos do que os apartamentos externos, né? E os apartamentos internos geralmente não tem sacada, geralmente não tem uma iluminação muito boa, dependendo do andar que você pegar. E aí foi um caso que a gente foi visitar um apartamento, ele era um apartamento interno, mas nas fotos estava tudo ok. Chegando lá, o apartamento era mal iluminado, o prédio era bem antigo, assim, a gente não se sentiu bem lá. Eu acho que tem muito isso na hora que você for visitar um apartamento, né? Porque ali é o lugar onde vocês vão viver, onde vocês precisam ter um conforto, que geralmente os contratos são a longo prazo, né? Por exemplo, 1 ano, então no mínimo 1 ano você vai ter que ficar morando aí. Por mais que a gente tenha essa pressa de encontrar um lugar, a gente precisa estar consciente e ter uma responsabilidade que vai ser ali onde a gente vai viver a nossa vida. Então, na hora que vocês forem alugar o apartamento, vocês prestem atenção nesses mínimos detalhes. Então, ter esse planejamento desde lá do Brasil é muito importante para quando você chegar na cidade, você não ficar perdido. E aonde é um lugar bom para viver? Aonde eu vou colocar meu filho para estudar? Sabe? Esses pequenos detalhes você já precisa vir direto no bairro que você quer. Você pode até marcar, talvez, as visitas desde o Brasil, né? E chegar aqui só ir direto nas visitas, mas é um ponto que eu vou falar lá no último tópico das dificuldades. Mas ter esse planejamento, sim, é importante. Depois que vocês encontraram um apartamento e vocês chegarem na parte de assinatura de contrato, eles vão pedir os documentos para vocês. Eu vou contar a minha experiência e pode ter gente que está assistindo e tem a mesma situação que a gente. Então, por exemplo, eu tenho a cidadania italiana,
e meu marido é brasileiro. A gente é casado no Brasil, então teve aí todo um trâmite pra gente vir pra cá e ele ter os mesmos direitos que os meus, e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre a cidadania italiana. Então a documentação que foi solicitado foi meu passaporte italiano, passaporte brasileiro do Jonathan e uma comprovação de renda. Então, como na época nem eu e nem o Jonathan trabalhávamos para uma empresa espanhola, a gente não tinha folha de pagamento daqui. Mas o Jonathan trabalhava para uma empresa de Dublin e recebia em dólar numa conta da Wise. Então, foi solicitado um extrato de 1 ano dessa conta. E aí sim, é onde a gente conseguiu fazer a nossa comprovação financeira e eles aceitaram esse extrato. A gente fez todo o trâmite através de imobiliária, né? A gente encontrou mesmo lá no site do Idealista, não, a gente não foi até uma imobiliária. A gente encontrou o apartamento no Idealista, só que lá foi uma imobiliária que estava fazendo a divulgação do apartamento. A gente teve contato com o proprietário só no final. Mas enfim, os documentos foram esses que eles solicitaram: o passaporte italiano, o passaporte brasileiro e a comprovação de renda que a gente deu através dos extratos da conta do Wise. Mas como eu falei, isso vai de proprietário para proprietário, de experiência para experiência. Todo esse trâmite é feito antes de a gente fazer a solicitação da autorização de residência. Porque com esse contrato de aluguel, a gente precisa fazer o empadronamento. O empadronamento você faz lá na prefeitura da cidade da onde você está alugando o apartamento. Então, como a gente está em Valência, a gente pegou o nosso contrato de trabalho e foi se empadronar lá na prefeitura. Depois que você fizer o empadronamento, aí sim você começa a dar andamento aí na sua autorização de residência. Esse empadronamento, ele é a primeira coisa que você tem que fazer assim que você alugar um apartamento. Você estando regular ou não aqui na Espanha. É através dele que eles têm todo o controle, né, de quantas pessoas estão morando no país, na cidade. Eles sabem, por exemplo, quantas pessoas comportam no apartamento. Então, se, por exemplo, o nosso apartamento tem 2 quartos e tem 7 pessoas empadronadas, eles não vão fazer autorização. Geralmente, eles calculam 2 pessoas por quarto. E isso até interfere quando a gente for fazer carta convite, né, para receber alguém aqui na nossa casa. Então, eu não posso receber, por exemplo, 10 pessoas na minha casa porque o meu apartamento não comporta 10 pessoas. O empadronamento, ele é fundamental e é uma das primeiras coisas que vocês precisam fazer. Vocês fiquem atentos quando vocês forem alugar um apartamento ou um quarto, né, um quarto compartilhado, porque tem proprietários que eles não autorizam fazer o empadronamento justamente pelo apartamento não comportar a quantidade de pessoas que o proprietário está colocando dentro do apartamento. Então, vocês precisam ficar atentos a esse detalhe. Então, antes de vocês alugarem um apartamento, vocês perguntem se ele está apto para você se empadronar lá na prefeitura. E antes, claro, né, de você fechar o contrato, você precisa pagar o aluguel, né? E aqui na Espanha é muito comum a fiança, né? Que você tem que dar alguns meses de garantia antes de você entrar no apartamento. Então, no nosso caso, o proprietário pediu 2 meses de fiança. A gente teve que fazer esse adiantamento. E a fiança é nada mais do que uma garantia, né? E no final do contrato, eles devolvem esse valor para você se não tiver nenhuma avaria aí no apartamento. Então, se, por exemplo, você entregar o apartamento e tiver alguma coisa quebrada, alguma coisa para arrumar, eles vão descontar da fiança que você deu lá no início do contrato. Aqui foi solicitado 2 fianças e na época que a gente fez o nosso contrato, o inquilino é que tinha que pagar a comissão da imobiliária. Então a gente teve que pagar mais um valor de aluguel para a imobiliária e mais o imposto de 21%, que é o IVA, né? Eu acho que agora mudou. Tá? Eu acho que agora quem paga é o proprietário, quem paga essa comissão. Mas na nossa época, então, a gente teve que pagar a comissão para a imobiliária, que foi o mesmo valor do apartamento, 2 fianças para o proprietário, e também a gente entrou aí na metade do mês, então a gente teve que pagar a metade do aluguel, né? Do dia que a gente entrou até o final do mês. A gente paga aqui 750 euros. A gente entrou em março do ano passado, de 2022. Esse ano não houve aumento, mas acredito que ano que vem sim vai vir um pequeno aumento aí para ajustar a inflação que está tendo. Então aí, quando a gente chegou aqui na Espanha, a gente já teve que desembolsar 2.700 euros só para a gente entrar no apartamento, né? Então, por isso, um planejamento financeiro é crucial na hora que você for mudar de país, que já no primeiro mês ou quando você encontrar o apartamento, parte desse planejamento você já vai deixar no aluguel.
E o único item que saiu um pouquinho do nosso planejamento, daqueles critérios que a gente fez lá do Brasil, que a gente queria encontrar um apartamento entre 600 e 650 euros, esse foi o único que a gente colocou na ponta do lápis e viu que valia a pena a gente pagar 750 euros pelo apartamento que a gente está hoje. Em vista dos outros apartamentos que a gente visitou, esse daqui acaba com a mobília toda nova, os elétricos todos novos, o apartamento é recém-reformado, quem morava aqui antes era o proprietário, então é um apartamento assim muito bem cuidado. Então a gente viu que a gente estava disposto a pagar um pouco mais por esse apartamento. E uma dica que eu posso dar para vocês é que quando você encontra assim um apartamento e você se apaixona por ele, não demora muito para você dizer que quer ficar com o apartamento, porque aqui os apartamentos bons, eles alugam assim, ó, muito rápido. A gente perdeu um apartamento muito bonito, a gente foi visitar, era 6 horas da noite, e aí a gente foi no outro dia às 10 horas da manhã falar que a gente ia ficar com o apartamento e o apartamento já tinha sido alugado. Então a gente ficou um pouco chateado e a gente começou a visitar outros apartamentos. E aí quando a gente encontrou esse daqui, a gente mal desceu do prédio e a gente já mandou uma mensagem pra imobiliária falando que a gente queria ficar com um apartamento. Talvez a gente levou um pouquinho de sorte porque a gente foi o primeiro a visitar esse apartamento aqui. Talvez se outro tivesse visitado antes a gente também teria perdido. Essa é a dica, que se vocês encontrarem um apartamento, gostarem dele, já fiquem com ele, já mandem a documentação, né? Porque aqui os apartamentos bons mesmo, eles alugam muito rápido. Vai falar um pouco aí das dificuldades que a gente encontrou. Então, essa é uma das dificuldades. Os apartamentos, eles alugam muito rápido. Outra dificuldade foi o idioma. Quando a gente entrava em contato com os proprietários, tá? Geralmente, assim, com os proprietários dos apartamentos, e eles viam, assim, que a gente não tinha um espanhol muito bom, eles entendiam que a gente era imigrante, eles não davam, assim, continuidade no processo, né, pra alugar, nem marcavam as visitas. Quando a gente começou a entrar em contato com as imobiliárias, também tinha uma pessoa lá do trabalho do Jonathan, a bonita, que ajudou a gente muito nessa questão de marcar as visitas. Ela é espanhola, né? Então, ela conseguia desenrolar. Então, assim, precisa ter paciência. Se vocês encontrarem essa dificuldade de falar direto com os proprietários, vão direto nas imobiliárias, que fazem esse intermédio, né, entre o inquilino e o proprietário. E essa foi uma solução que a gente encontrou meio que por acaso, de a gente ter encontrado um apartamento bom no Idealista, e foi através de uma imobiliária, né? E aí foi onde a gente conseguiu alugar esse apartamento. Outra dificuldade também foi encontrar um apartamento novo, né? Que a Valência é uma cidade muito antiga, então muitos apartamentos, muitos prédios são antigos, né? Tem, sei lá, 300 anos. A gente visitou vários apartamentos que os prédios, quando foram construídos, não tinham um elevador. E dava pra ver que o elevador era improvisado, assim, no meio do prédio. Foi bem difícil também encontrar prédios novos. Por isso que eu digo, quando você encontra um apartamento, não demore muito para você fechar negócio. Então esse foi o nosso processo para alugar um apartamento aqui na Espanha. Foi um pouco difícil por essas questões que a gente comentou, mas assim, não foi impossível. A gente achava que ia ser mais difícil, pelo que a gente ouve, mas cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua bagagem, e assim, quando a gente quer uma coisa, a gente corre atrás, a gente faz o possível e o impossível, né? Eu acho que quando você faz todo o planejamento e você vem preparado para isso, as coisas dão certo. Então, algumas dicas de site que vocês podem procurar apartamento é o idealista.com, fotocasa.es, pisos.com. Vocês podem também dar uma olhadinha chegando aqui nas imobiliárias, né, nos bairros onde vocês pretendem morar, mas a gente conseguiu pelo idealista.com. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma dica ou uma experiência diferente da minha, você pode colocar aqui nos comentários, curte esse vídeo. Se você tiver alguém que tem esse sonho, né, de vir morar em outro país, compartilhe esse vídeo com ela. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também ter ajudado um pouquinho mais no planejamento de vocês.